Então você quer um avivamento na sua igreja? Só existe avivamento se houver evangelização. Porque o motivo do avivamento é exatamente a evangelização, é ganhar almas. Então você pode orar muito, tem muita gente que está orando há muitos anos para o avivamento, não veio o avivamento. Tem muita gente aí que está estudando, colégio, diplomas, mais diplomas e tal, não veio o avivamento. Então só vem se houver evangelização, desejo de ganhar almas. Não é desejo de ganhar dinheiro, é desejo de ganhar almas para Deus. Então, quando o objetivo é esse, aí você vai orar, jejuar, estudar a Bíblia, tendo desejo, não só tendo desejo, mas também indo evangelizar. Então você tem o desejo de almas, aí vem o avivamento. Tem muita gente que nunca experimentou, muitas igrejas não experimentaram o avivamento. Eu participei de 2 grandes avivamentos, onde os cultos começavam às 7 horas da noite e terminavam às 7 da manhã. Nós tínhamos que tirar as pessoas da igreja. Hoje, as pessoas ficam olhando o relógio o tempo todo, doido para ir embora. Mas no avivamento, as pessoas não querem mais sair de dentro da igreja. Porque a manifestação de Deus é poderosíssima, a presença de Deus é sentida por todos. Até quem passa na rua sente. Então esses avivamentos estão coisas tremendas, mas o avivamento só acontece com oração, jejum, estudo da Bíblia, mas o desejo intenso de ganhar almas. Então quando houve esse avivamento, nós ganhávamos muitas almas. Nessa época eu evangelizava colégios, é um lugar excelente para ganhar almas. A gente vai lá dar palestra, está ali 40, 50 alunos escutando atentamente. Uma época que houve muitas conversões em colégios, né? Então a gente evangelizava. Tinha também um bairro onde nós tivemos avivamento, tinha ali muitos terreiros de macumba, feitiçaria, espiritismo. Então ali Jesus libertou muitas pessoas. Tinha ali gangues, né, que matavam-se uns aos outros por drogas. Então Jesus foi salvando e libertando todas essas pessoas. Então existia um avivamento porque existia uma evangelização. Então o motivo do avivamento é evangelização. Aí sim acontece o real avivamento. Naquela época foi mais de 1000 pessoas batizadas no Espírito Santo. Muitas curas, libertações, muitas almas, muitas conversões mesmo. Foram abertas várias congregações com essas almas ganhas através desse evangelismo, através desse avivamento, que veio com uma pessoa que começou a orar, né? Veio ali, era o irmão Luiz Eduardo, né? Começou a orar sozinho, arranjou mais um companheiro, mais outro, e foi aumentando, né? Nós estivemos ali presentes todo o tempo naquela oração, estivemos com o pastor também, com Ayrton Agostinho, fazendo uma oração só com as pessoas batizadas no Espírito Santo. De início foi assim que começou. Então, a mocidade orava após os cultos e os líderes da igreja se reuniam para orar também, só em línguas, orando, buscando um avivamento, buscando a presença de Deus, os dons espirituais. E essa união aí de orações entre esses 2 grupos, né, e a evangelização constante, fazíamos aí 2 cultos por semana na rua, tá? 2 cultos da mocidade, 2 cultos dos adultos na rua. Fazíamos cruzadas evangelísticas, íamos em colégios, hospitais, visitávamos as prisões, em todo lugar estava presente a igreja, toda a igreja evangelizando, ganhando almas. Então veio o grande avivamento. Em 2 congregações houve então esse grande avivamento. Então foram citados aí pelo comentarista, né, o pastor Cláudio Honor, alguns homens que se destacaram. Mas nós temos aí o livro Heróis da Fé, quantos se destacaram, né? Então aqui ele colocou alguns que se destacaram nesse trabalho de evangelista, né, trabalho de evangelização. Então podemos ver como destaque, podemos citar, né, como o pastor Cláudio Honor citou aí, né, o John Wesley, o Daniel Berger, o Gunnar Wing, né, Bernard Johnson, pessoas que se destacaram nessa
tarefa de evangelização. Eram evangelistas chamados realmente por Deus, capacitados por Deus para fazer essa grande obra. Na parte 2 nós temos aí atributos de um evangelista. Do obreiro chamado ao ministério evangelístico, requerem-se os seguintes atributos: amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. Então, atributos aí são o quê? Qualidades, daquele que é chamado para esse trabalho de evangelista. Então, tópico 1, amor às almas. Paulo tinha um amor tão grande pelas almas que por estas chegava a sentir dores intensas, como se estivesse a dar filhos à luz. Gálatas 4,19. Por essa razão afirmou que não poderia deixar de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Foi esse amor que constrangeu Filipe a evangelizar Samaria e a dirigir-se ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza para falar com o etíope. Atos 8,26. O evangelista nada é e nada fará sem o amor às almas perdidas. Pense nisso e de imediato entregue-se em favor dos que caminham para o inferno. Esta é a sua missão. Então nós vemos, através de Paulo, de Filipe, esse desejo intenso de ganhar almas. Paulo chegava a dizer: meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto. Então ele não só ganhava, mas ele sentiu o desejo de ajudar, de sustentar, de manter essas pessoas salvas. Filipe, veja bem, saiu ali corrido de Jerusalém, foi para Samaria, um povo que era até inimigo de judeu, um povo que tinha uma inimizade terrível ali, porque os judeus se consideravam santos mais do que todos, porque ali não eram misturados com outras nações, e já os de Samaria, da parte de Israel, a parte norte ali, eram misturados com aqueles que invadiram ali, os que vieram da Síria principalmente. Então, os de Judá, que eram de baixo, consideravam eles como os mestiços, não consideravam eles legítimos judeus. Então havia essa inimizade. Até para ir para a Galiléia, eles passavam lá por Decápolis, atravessavam o mar da Galiléia por fora, para não passarem por ali. Jesus passou evangelizando ali a mulher samaritana, mostrando que não havia essa separação. Para Deus todos são iguais, todos precisam ouvir o Evangelho, todos precisam ser salvos. Então Filipe foi para ali. Então veja só, que primeiro quem passou por ali? Jesus. Olha só, Jesus já tinha passado por ali, evangelizado a Samaritana. Samaritana foi a cidade, trouxe a cidade toda até Jesus, um evangelista aí, Não quer dizer que ela era evangelista com cargo de evangelista, apenas ela ouviu Jesus, conheceu Jesus, deu o desejo de ir à cidade e falar para os outros. Não quer dizer que ela tinha um cargo, ou tinha um ministério de evangelista, tá bom? Foi só isso registrado na Bíblia, nunca mais se falou da mulher samaritana. Se ela fosse aí com um cargo, um ministério dado por Jesus também, então ela seria falada o resto da Bíblia, que ela continuaria ganhando multidão de almas, tá? Então, ela fez um papel de uma evangelista ali. Foi até a cidade e trouxe a cidade a Jesus. Esse é o papel da igreja. Toda a igreja deve fazer isso, trazer as pessoas a Jesus. Então, nós vemos que o amor de Filipe por aquelas pessoas foi muito grande, porque ele tinha que romper até uma barreira de inimizades ali. E ele estava representando ali o Evangelho, estava representando Jesus, descendente judeu. E ele chegou ali então pregando o Evangelho. E as pessoas se convertiam aos montes. E a Bíblia diz bem claro, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Dali, veja bem, de um avivamento desse, poderia hoje uma pessoa falar assim: agora um pastor de muitas ovelhas ali ia ficar rico. Mas ele de repente é chamado para o deserto para pregar para uma pessoa só. Porque aquele homem era importantíssimo, ele levaria o Evangelho para a Etiópia. A Etiópia, nessa época, aí, passou a ser um grande centro cristão de evangelização. E, muito provavelmente, através de quem? Daqueles que estavam no dia de Pentecostes, ouviram a palavra, e através desse eunuco que foi para lá, porque ele tinha um cargo importantíssimo. Era o primeiro ministro da rainha da Etiópia. Então ele levou para lá a salvação, já foi batizado nas águas. Então chegou lá e deve ter pregado para as pessoas, deve ter ali aberto igrejas. Então é importante pregar para ele. Talvez Filipe nem sonhasse com isso, mas era importantíssimo. Então, Filipe foi para ali. E dali ele não voltou para Samaria, para a igreja, para ganhar dinheiro. Não, dali ele foi para Azoto, pregar o Evangelho, e saiu pregando nas cidades ali na beira-mar, até chegar em Cesareia. Em Cesareia,
é que ele vai ser conhecido como evangelista, e tem 4 filhas donzelas que profetizavam, e ali ele fazia uma grande obra para Deus. Então, os dons só acontecem na vida de alguém se houver amor pelas pessoas, porque os dons não são para nós, são para ser usados em benefício dos outros. Então é preciso amar. Veja aí, fruto do Espírito começa o quê? Amor, para depois chegar aos outros. Isso eu estou falando do verdadeiro amor, não é esse amor interesseiro que existe por aí, que as pessoas dizem que amam, mas estão querendo saber o que vai tirar da pessoa. Está querendo saber quanto que vai tirar de dinheiro da pessoa, de dízimo, de oferta. Não, nesse tipo de amor. Às vezes quer tirar uma fama, uma coisa. Não, nesse tipo de amor não. Amor desinteressado, amor de Deus. Esse amor que está faltando. Por isso que os dons subiram da igreja. A falta de amor. Tópico 2, conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo profundamente a palavra de Deus, Filipe soube como conduzir a Cristo o mordomo Mó de Candace, que de volta à Etiópia vinha lendo o profeta Isaías. Eis como ele foi eficiente. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos 8,35. Lembre-se, o anúncio do Evangelho de Cristo exige do evangelista um perfeito manejo da palavra de Deus, 2 Timóteo 2,15. Além disso, estava preparado com mansidão e temor para apresentar a razão da esperança que há em nós, 1 de Pedro 3,15. Então veja só, se Filipe não conhecesse a palavra de Deus, aquele etíope, ele iria falar, mas eu preciso de alguém para explicar. E ele diz, eu não sei. E ele diria, não sei explicar isso aí, não sei de quem o profeta está falando. E aí acabava ali a evangelização. Então Filipe precisava entender a palavra de Deus e precisava saber explicar a palavra de Deus. Então o evangelista, ele precisa ter conhecimento, ele precisa estudar a palavra de Deus. Esses evangelistas que não frequentam a escola bíblica dominical são falsos evangelistas, não querem saber de escola bíblica dominical. Evangelistas que não estudam a Bíblia nunca vão ser evangelistas chamados por Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. É preciso estudar a palavra de Deus, é preciso ler e estudar. Você precisará para fazer o seu trabalho de evangelista. Então é necessário estudar a palavra de Deus. E esse estudo deve ser aquele estudo você e Deus, perguntando para o Espírito Santo, o que quer dizer isso aqui? O que significa isso aqui? O que o Senhor quer dizer com isso? Então você vai lendo a Bíblia e vai fazendo pergunta para a Bíblia. Quem é essa pessoa? Onde nasceu? Qual a família? Vamos ver aqui no mapa, que cidade é que ele nasceu, para onde ele foi, o que ele está fazendo. Então você vai estudando, vai fazendo perguntas para a Bíblia. Quando você não consegue resposta, você pergunta ao Espírito Santo. Jesus diz, ele vos ensinará todas as coisas. Olha só. Olha, a Bíblia nos diz, não precisa que ninguém te ensine. Você tem em si a unção, ou seja, você tem o Espírito Santo dentro de você. Lembra disso? Pergunta para ele. Ele que inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Então, às vezes você fala, eu não tenho condição de frequentar uma escola teológica. Seria ótimo se pudesse. Mas você tem uma escola teológica aí dentro de você. O Espírito Santo sabe tudo sobre a Bíblia. Então você vai lendo, vai pesquisando e vai perguntando ao Espírito Santo. E você vai aprendendo. Tópico 3, espiritualidade plena. O batismo com o Espírito Santo é imprescindível ao exercício eficaz do ministério evangelístico. Atos 1:8. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Atos 6:2-4. E por essa razão teve um ministério pontilhado de milagres e atos extraordinários. Atos 8:6-7. Quem evangeliza não se contenta com a vida espiritual medíocre, mas busca o poder do alto para proclamar a todos e em todo tempo e lugar que Jesus é a única solução. A espiritualidade plena fala de um evangelista que é cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, é porque a pessoa é batizada no Espírito Santo e a pessoa fala em línguas. Não confunda as coisas, cuidado com esse negócio aí. Porque tem muita gente achando que cheio do Espírito Santo é porque a pessoa é alegre, é feliz, ou que dá um pulo, que grita, bate palma, rola pelo chão. Tem nada a ver.
É quem foi batizado no Espírito Santo, fala em línguas normalmente, todo dia para você falar. Essa língua que você recebeu, ninguém entende, só Deus entende. É a língua de oração, você vai falar com Deus em oração todo dia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega então o que nós precisamos e fala